Fala, meus amigos do Pode Tudo e Mais Um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como Negão. E estaremos aqui falando sobre esporte, mas não automobilismo como o pessoal vem acostumado, né? Bom, gente, eu só tenho a agradecer porque a gente tem uma visita ilustre aqui hoje. A gente tem um famoso aqui nos nossos estúdios, nos estúdios do Casa da Avó, né? No Pode Tudo e Mais Um Cast. E eu vou aqui bater um papo, não dá nem pra falar entrevista, né, poxa. Mas é um bate-papo com Hugo Botelho. E as pessoas que gostam do meio esportivo, futebol principalmente, conhecem esse nome. Hugo, um prazerzaço estar com você aqui hoje. Cara, tiro famoso. Não tem famoso não, somos todos iguais. Prazer é meu, obrigado pelo convite, negão. Então, Hugo, é assim, a ideia do Pode Tudo Mais Um Cast é acabar estimulando pessoas, né, com as nossas histórias, com as histórias dos nossos convidados e também, claro, para entender que tudo pode ser simples, né? Mesmo quando a gente tem admiração pelas pessoas que acabam levando notícia ou transmitindo como você faz, né? E como tudo começou com você, Hugo? Cara, a narração esportiva é uma paixão de criança. Eu dormia ouvindo rádio. As rádios de São Paulo, do Rio, eu sou de Lavras, em Minas Gerais. E desde criança veio aquele sonho, aquela magia do rádio, né? Aquilo de olhar para aquela caixinha e procurar entender como que acontece isso. E desperta aquela curiosidade, aquela paixão, tudo. Então eu costumo dizer que eu já nasci narrador. Era questão de ter oportunidade e depois se lapidar, né? Investir no seu crescimento. Mas é uma coisa que veio desde criança, até que em 80, olha só como o tempo passa. E no finalzinho de 87 eu tive a oportunidade numa rádio FM em Lavras, a 94 FM, mas ainda não trabalhando no meio esportivo. Tive a oportunidade para trabalhar, né, na parte musical da rádio. E ali as coisas começaram a acontecer. Mas assim, quando parte musical é alguma Apresentando programas, apresentando a música, trazendo a música, agora a música tal. aquela locução bem jovem, né? Ritmo FM ali nos anos 80, o rádio FM falava pouco e tocava muita música, né? Era a hora certa e o nome da música, o nome de quem estava cantando. Mas é E bacana. vamos que vamos. Era aquela locução bem jovem. Eu também era bem jovem. Tinha Quantos 18 anos. 18 anos? O que é interessante, você falou sobre locução, rádio e tal, tudo e magia. Eu lembro que tem o pulo do gato. O do Zé Paulo de Andrade, falecido, né? E marca a gente, né? Como que o rádio Não, marcou cara, muita gente, assim. É um negócio interessante. Eu tinha um irmão, porque ele já faleceu, e a gente dividia quarto com mais um outro irmão, que esse ainda tenho. E a gente ficava na madrugada ouvindo o Gil Gomes. Putz, Gil Gomes, Só com caraca. notícia policial, aquela coisa macabra. E depois surgiu o Afanásio Jazade, Verdade, olha, só tinha esquecido esse nome, hein? era Afanásio. o Datena do rádio, né? Era bem parecido o estilo de contar as histórias. Então a gente ouvia aquilo na madrugada, muitas das vezes escondido do meu pai. Porque ele tinha que levantar todo mundo cedo, ele levantava cedo. Você colocava o rádio baixinho, deixava ele dormindo no quarto lá no fundo e você ficava ali ouvindo aquelas histórias. Então é uma coisa que te levava para dentro ali, né? E foi só aumentando essa paixão. E aí tem tantos comunicadores, até que veio a oportunidade para o futebol. Sim. Né? Na Rádio Clube de Nepomuceno, uma cidadezinha ao lado de Lavras, dá 30 quilômetros. Lá eu narrei o primeiro jogo no dia 22 de abril de 1990. Mas a questão da paixão pelo futebol, por jogar, assistir, como que foi? Assim? O brasileiro é apaixonado por futebol, né? Eu, quando moleque, eu era apaixonado por lutas e, mais precisamente, o boxe e o futebol. E eu ouvia a narração de futebol. Né? Raramente o rádio transmitia boxe, basquete, vôlei, nem pensar. Futsal, de vez em quando, o rádio transmitia, mas era 95% futebol. Eu lembro, tem o meu tio-avô, que é já falecido, né? Tio Dócio, a gente fala Dócio, né? É o Dócio o nome dele, né? Aí ele
ficava com o radinho no ouvido e assistindo o jogo pela TV. Muita gente faz isso até hoje. Muita gente relata isso pra gente, que além da ESPN, eu trabalho na 105 FM também. E sempre chega alguém, entra lá no canal no YouTube e coloca, pô, tô em casa, eu, a esposa, os filhos, a gente tirou o som da TV e tá ouvindo a rádio. Ouvir a gente- narração pela rádio. ouvindo a narração pelo rádio. Que é uma coisa mais emocionante, né? Sim, sim. Dá aquela velocidade do rádio, com um bom narrador, leva bastante emoção. É, porque você pega, se eu for parar pra ver o vídeo, até que o lance é um lance normal. Mas você ouve o narrador, toda aquela. Assim, é que é tudo muito rápido, muito Então, ligeiro, o né? rádio tem uma Empolgante. coisa, né? O rádio tem o VU, né? E o VU ele não pode morrer na esquerda. Se ele estourar na direita, você abaixa o volume um pouquinho, se ele entrar no vermelho. Ele tem que ficar no centro, volta ali um quarto, vai para 3/4. Mas se ele cair para a esquerda, é sinal que deu buraco no ar. Já viu quando você está ouvindo o rádio e de repente acaba a música e não entra nada? Você automaticamente você olha para o rádio. Pra ver, pô, por que você tá parado? É porque não pode parar. E a transmissão de futebol ela tem que ter essa velocidade justamente por quê? Porque não pode parar. Sempre colocando alimento. Sempre comunicando, sempre contando a história. E na televisão a história está sendo vista. Aí você não Aí sente você esse tem que buraco. pontuar. Você tem que ir naqueles lances mais agudos e procurar mostrar algo que às vezes você pelo menos acredita que quem está do outro lado não tenha percebido. Entendi. Valorizar a imagem, É um outro tipo de narração. é um que você outro, é faz. totalmente diferente. Eu não conheço ninguém que tenha saído da televisão e tenha se dado bem no rádio. Como narrador. O contrário, sim. Muitos. Agora, Muitos. o reverso. Luciano do Vale saiu do rádio e foi para a televisão. Luciano do Vale é um cara muito. É muito uma famoso, referência, né? Assim, e assim, muito bom na forma como ele se comunica, né? Fantástico. Comunicava demais. Comunicava demais. Luciano do Vale foi único. Ele saiu do rádio de Campinas e foi para a televisão. Mas você, da televisão, sair para o rádio, narrador, eu não conheço nenhum que tenha dado certo. Porque até mesmo que se a pessoa acostuma a só pontuar e acho que a velocidade é outra, né? Não, a pessoa não consegue Na pegar. televisão, né? É. A televisão não exige aquela loucura do rádio, uma loucura boa do rádio. Televisão, você pode às vezes ficar 5 segundos. Eu não gosto de ficar muito tempo sem falar. Mas às vezes você, até conversando com o produtor, acertando alguma coisa que vem lá na frente, um intervalo, e aí você faz um silêncio de 10 segundos, normal. Mas A pessoa está vendo. para pegar essa prática do rádio, por exemplo, você falou assim, começou com rádio e você falou sobre essa transferência e que às vezes a pessoa bem sucedida no rádio vai para TV também e acaba pegando legal. Qual que é o treinamento para isso? Ah, não tem treinamento. Isso aí você tem que ter o primeiro dom. É isso que eu ia É, falar. você tem que ter primeiro dom. Depois você vai estudar, vai se preparar, vai aprender como funciona no rádio, como funciona na televisão. As linguagens são bem diferentes. É aquilo que a gente já passou, né, para quem está nos acompanhando agora, que o rádio você constrói a imagem e a televisão você valoriza a imagem. E é interessante, pegando um pouco do rádio e até essa questão do podcast que a gente está fazendo aqui agora. Acho que a paixão que o pessoal adquiriu pelo podcast e a popularização é em função desse tom meio radialístico, né? O podcast é bem atual, né? Mas ele não é nada de novo. A diferença, as entrevistas que a gente faz no rádio e também na televisão, é que ele fica ali. Daqui 30 dias a pessoa vai e ouve. E a entrevista que você fazia no rádio, ela ia para o ar. É só ao vivão ali, Só ao pronto, vivo, acabou. ficava no arquivo da rádio. Você não tinha acesso. Ou você ouviu ou não ouviu. Essa é a diferença. Só, se você vai ouvir de novo, se por um acaso a rádio for reexibir. Se de repente o dono da rádio, olha, no dia 7 de setembro de 1999,
nós entrevistamos aqui o presidente e tal, aí vamos reviver. Aí ele coloca aquilo ali. Fazer um vale a pena ouvir de novo. É um vale a pena Isso. ouvir de novo. A Band FM teve um programa nos anos 80, ele era apresentado pelo Tavinho e pela Sandra Grotti, que chamava Vale a Pena Ouvir de Novo. Olha só. E as pessoas contavam histórias, que na verdade a produção, né, que elaborava tudo aquilo ali. Aquelas histórias mais lindas, mais bonitas, e chamava aquela música que marcou. E era o Vale a Pena Ouvir de Novo. Sabe o que é interessante? Mas assim, na sua opinião, essa questão do podcast, a popularização, a forma como está sendo alterada a comunicação, é bom ou ruim? É bom. Tudo que é novo é bom. Porque Se não for bom, você tem que fazer ficar bom, você tem que lapidar. As ideias, elas precisam ser aproveitadas. Eu acho excelente. Não vou usar a palavra onda, mas esse boom dos podcasts. Porque assim, É um outro caminho, uma outra via, é a atualidade. Hugo, desculpa a pergunta, você está com quantos anos? Eu tenho 55, corpinho de 38. 55. Bom, eu ainda não estou nos 50, mas quase. Esse ano faço 46. Mas a gente, vendo um pouquinho para trás, as pessoas não consumiam tanto informações, até mesmo é uma forma de estudo, né? Mas hoje a informação está muito mais acessível. Não é? Eu acho que assim é muito bacana, porque você ficou vendo... Antes você ficava preso à notícia de ontem. O que era a notícia de ontem? Era o jornal de hoje. O jornal de hoje ele trazia a notícia de ontem. Sim, sim, sim. Você ficava preso, dependente do jornal. A revista era semanal. Tinha revista que era mensal. Você esperava aquela revista da semana chegar para você ler o quê? Informações da semana anterior. Sim. Hoje você, com um clique no seu celular, você atualiza, você entra em um site, você escolhe o site que você quer. Notícia de agora, né? É o agora. É a notícia de agora. Acabou de sair aqui, tem 2 minutos, que tal time contratou tal jogador. E dali 15 minutos vem uma outra informação sobre política. O tempo todo, a informação hoje é muito mais acessível, então as pessoas passam a consumir. E aí vai cada um com seu segmento, né? Cada um com seu segmento. Eu, por exemplo, eu consumo muita informação sobre esporte. Um pouco de política, que a gente não pode ser alienado. Sim, sim. Mas o nosso É momento importante. é muito complicado. Sim. Então... Tenso. É Momento tenso. tenso. Mas principalmente de esportes, eu acho que 75% do que eu consumo é relacionado ao meu trabalho, relacionado ao esporte. E assim, hoje, você acha, assim, com relação à questão da qualidade mesmo, porque a gente está fazendo isso, claro, eu não sou, a gente até tenta, né, ser um entrevistador de alguma forma, mas muito mais um curioso de assuntos das pessoas, né? Então assim, eu me considero um curioso, e muitos são. Mas todo mundo dessa profissão tem que ser curioso. Mas só que é muito bacana, assim, eu até Você tem comento que com o ser Barata, é curioso, muito bacana fazer você isso. tem que perguntar. E você, do outro lado, quando perguntado, você tem que contar a história. O jornalista, ele é um contador de histórias. E o entrevistador é um curioso, ele quer saber das coisas, ele quer perguntar, ele precisa da resposta. Surgiu uma pergunta, surgiu uma dúvida, ele está perguntando, ele gostaria de saber sobre a carreira de tal pessoa, ele vai questionar. E assim, fala, Baratinha. Não, na verdade eu queria voltar um pouco aqui, ó. Desde 87 você atua no ramo, Hugo? Eu estreiei no rádio, a Garganta está falando um pouquinho, no dia 18 de dezembro de 87. Então eu considero 88, porque ali faltavam 2 semanas para terminar o ano. E aí a partir de 88. Mas teve um período que eu fiquei fora do rádio. Entre 2000, você vai ficando velho, você vai confundindo tudo. Entre 93 e 95, esses 3 anos, 93, 94, 95, eu fiquei fora do rádio, trabalhando em outro ramo. E aí depois eu voltei para o rádio. Aí foi onde eu assumi a carreira de narrador esportivo em 96. Então, assim, a questão do esporte, a narração. Por que você considera importante narrar o fato? O que você sente na hora que você está narrando um jogo de futebol ou qualquer coisa que você narra do esporte? Ah, cara, é você contando a história que está sendo construída. Isso aí é fantástico, você saber que você contou a história daquele gol
que marcou a história do futebol. Por exemplo, o gol 100 do Rogério Ceni. Aquele é um marco na história. Foi o primeiro goleiro do mundo a fazer 100 gols. Então, você está ali na Arena Barueri e contar aquela história para quem está do outro lado ouvindo, e até hoje as pessoas comentarem com você. Teve gente que já me disse assim, poxa, até pouco tempo eu tinha no meu celular a chamada do meu celular Do gol. quando alguém me ligava. Hoje ninguém liga para ninguém mais, né? Sim, Hoje é difícil. só no WhatsApp. Alguém me ligava, eu estava na fila do banco, eu deixava só para irritar quem estava ali, que eu sabia que tinha algum corintiano. E a narração Era foi, só em que, narração. foi por onde? 105 FM. 105 FM. 105. A gente tem essa daí, Baratinha? Tem sim. Aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal de casa aí, essa narração histórica aí. Putz, esqueci que o Barato é São Paulinho. Hugo, você também é São Paulinho também? Não. Não, Cruzeirense. Nossa, esse dia aí, cara, eu acho que eu pulava tanto em casa. Essa história não tem história melhor, né? Contra o Corinthians. Contra o Tava Corinthians, muito 100º desenhado, gol. né? Meu, foi sensacional, cara. Tava muito desenhado. Tava. Como se fosse de propósito. É igual o pessoal que joga no Cartola, o cara olha o jogo, vai jogar Botafogo e Coritiba. Meu atacante é o Tiquinho Soares. Ele vai fazer gol. Tava muito desenhado aquilo ali que o Rogério Tudo Ceni. certo. Aquela expectativa que foi criada durante aquela semana, tudo. Os foi corintianos acho que sensacional. ficaram um pouco Chateados. chateados. Mas faz parte. O primeiro título de campeão brasileiro do Corinthians foi com o gol do Tupanzinho contra o São Paulo. Tem uma rixa histórica aí, né? E bota a rivalidade nisso, viu? E na hora que você tava narrando esse gol, você falou, meu, eu entrei pra história. Não, eu não pensei nisso na hora não, Rafa. Na hora... De certa forma, você entrou pra história. Entrou pra história. aí depois cai a ficha durante a semana, saindo nos sites, as narrações dos gols do Rogério Ceni. Aí você olha, você está colocado ao lado de José Silvério, de Paulo Soares, de Nilson César, de Oscar Ulisses, grandes nomes consagrados do rádio. Ah, poxa, eu tô nessa fila aqui, ó. Eu estava lá também, eu também narrei. Exatamente. Aí que cai a sua ficha, aí que você percebe que você faz parte da história. Quanto tempo vai demorar pra um goleiro fazer 100 gols? Então, daqui 50 anos, provavelmente eu não esteja aqui, senão eu estaria com 105 anos. Daqui 50 anos, Quem sabe? a torcida do São Paulo vai falar, olha, lá atrás, há 60 anos, o Rogério Ceni, num jogo na Arena Barueri contra o Corinthians, Mas tem algum goleiro que se expõe assim, como o Rogério Ceni? Chilavert Chilavert? fazia isso, o Jorge Campos do México. Então eles vão comentar daqui a 50 anos e quem narrou esse narrador, e você está na história. Isso é muito legal. Mas o Jorge Campos, ele era um goleiro baixinho, mexicano, e ele fez história, que ele foi artilheiro jogando no campeonato mexicano numa edição como atacante. E foi um grande goleiro da seleção do México e tudo, ele cobrava pênalti, cobrava falta. É, porque o Chilavert cara tem que ter também. uma habilidade também que não é comum pra goleiro, né? Não. Tanto é a importância, né, do Rogério Ceni. Não é comum pra goleiro. Eu, assim, o torcedor do São Paulo mais novo, ele pode até questionar. Mas eu coloco o Rogério Ceni, tecnicamente, como o terceiro melhor goleiro da história do São Paulo, atrás do Zete e do Valdir Pérez. Aí as pessoas lembram do Valdir Pérez falhando na Copa de 82, no primeiro jogo do Brasil, que o Brasil ganhou. Esquece que ele foi a 3 Copas do Mundo. Ele foi a 74, 78 e 82. Um baita de um goleiro. 82 era o Telan. Era o Tele? Era o Tele, Tele Santana. os goleiros eram o Valdir Pérez, o Carlos e o Paulo Sérgio. O Valdir Pérez já não lembro. Um goleiro do São Paulo foi o Gilmar, né? Eu lembro que Gilmar. Aí Já surgiu o Zete, né? O Zete engoliu o Gilmar. Eu O Zete foi um monstro de goleiro. Absurdo. o Zete se tornou técnico em algum momento? Foi técnico né? do Paraná Clube, fez bom trabalho também no Fortaleza, no Atlético Mineiro, no Paulista de Jundiaí, ele foi finalista do Paulistão. Com o Muricy Ramalho do outro lado dirigindo o São Caetano. São Caetano ganhou a final. Agora, mais uma pergunta. 87. De lá pra cá, você sabe me dizer assim, quantas empresas você já trabalhou? Você lembra? No meio jornalístico, É. eu trabalhei na Rádio Rio Grande FM em Lavras, a 94 FM, trabalhei na Rádio Cultura, trabalhei na Rádio Clube de Nepomuceno, trabalhei na Rádio Minas de Vinópolis,
E depois eu fui para a Rádio Difusora de Poços de Caldas. Aí de lá eu comecei a transmitir jogos na 9 de julho em São Paulo, capital. Tive uma rápida passagem na Bandeirantes. Na Bandeirantes me colocaram na 105, fiquei lá de 2005 a 2012. Fui para Bradesco, voltei para o grupo Bandeirantes. Aí da Bradesco eu fui para a Rádio ESPN e agora estou na 105 de novo. Hugo, com relação à questão de narração... E tive uma rápida passagem fazendo um trabalho para um amigo meu em Campinas, o Carlos Batista, na Rádio Bandeirantes de Campinas. E todas essas empresas que você passou, você sempre foi saindo, né? Eu só tive um rompimento de contrato, só com a Bradesco. Com a Bradesco eu tinha contrato de 5 anos, e aí eu entrei em maio Fui a primeira voz da Rádio Bradesco. Entrei em maio de 2012, após o Campeonato Paulista, e saí no dia 1º de agosto de 2013. Aí no dia 12 de outubro eu estreiei na ESPN. Antigamente falavam que as narrações da Bandeirantes eram as melhores. Você confirma isso? Você acha que isso é... Muito de gosto. Né? Muito de gosto. Eu como um amante do rádio esportivo, eu sempre procurei ouvir todas as rádios em São Paulo. Zé Silvério na Jovem Pan, Zé Silvério na Bandeirantes, Osmar Santos, Cleidi Oliveira, que é um monstro para narrar, é um negócio absurdo. Luiz Roberto, que hoje é titular da Globo, trabalhava na Gazeta, depois na Globo. Eu passava por todas as rádios. Aí vai muito de gosto. Quem gostava de um rádio com bastante comunicação, rádio com festa, transmissão festiva, gostava da Rádio Globo. Aquela plástica, aquela coisa bonita de ouvir. Quem gostava da informação ali ao pé da letra era Bandeirantes e Jovem Pan. Jovem Pan. É porque eu lembro bastante que o pessoal fala assim, poxa, não, porque eu só gosto de ouvir na Bandeirantes. Então eu via bastante, principalmente minha família. E naquela época também tinha aquela coisa, né, o Fiore Giliotti, porque o rádio, quanto mais tempo você fica, mais nome você ganha naquele dial. E tinha o Fiore Giliotti, que ficou 30, 40 anos na Bandeirantes, o Zé Silvério na Jovem Pan, o Osmar Santos na Globo. O Osmar Santos também é outro cara bem... O Osmar Santos foi uma pena, o acidente que ele sofreu, até hoje ele não conseguiu voltar a falar, né? Mas... Você chegou a trabalhar com ele? Não. Não? A gente teve um quarteto dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, até meados dos anos 90, que era formado pelo Osmar Santos, o José Silvério, o Oswaldo Maciel, que trabalha comigo na 105, e o Fiore Giliotti. Eu não trabalhei com o Fiore Giliotti, mas a gente sentou à mesa para discutir tudo, a contratação, e antes dele me contratar, a equipe acabou, que seria na Rádio Record em São Paulo. O Zé Silvério, a gente trabalhou junto na Rádio Bandeirantes, e no Grupo Bandeirantes. E o Oswaldo Maciel, a gente trabalha na 105 FM. E o Osmar Santos, ele já tinha sofrido acidente, né? Ele Nossa, já tinha... foi feio o acidente dele, né? Acabou tirando ele Tirou do trabalho, do né? rádio, acabou, né? Ele não consegue conversar, ele não fala. Ele pronuncia uma palavra. Você pergunta para ele, e aí o Cleidi Oliveira? Ele fala, bom. Ele não consegue desenvolver mais. Nossa, é uma pena, né? Uma pena. Com relação à questão da importância da rádio, trazendo para a atualidade, você acha que com o tempo a rádio acaba? Não. Ou ela permanece? Qual que é a sua Não. opinião? A rádio tinha radionovela. Aí surgiu a televisão, levou a novela. O rádio sobreviveu. Aí o jornal era só em rádio. Aí veio a televisão, colocou o telejornal. A rádio sobreviveu. Transmissão esportiva era só rádio. Surgiu a televisão. O rádio está aí. Sobreviveu. E o que abriu de canal de televisão e fechou o canal de televisão nesse tempo, e o rádio continua sobrevivendo. Tem uma magia, Não acaba. né? As pessoas que comandam, elas comandam porque elas são preparadas. Ninguém comanda por acaso. Então elas sabem o caminho. O caminho do rádio, o rádio já encontrou. É fazer parceria com a internet. A 105 FM tem um canal no YouTube.
A Transamérica tem um canal no YouTube, a 97 FM tem um canal no YouTube, a Bandeirantes tem um canal no YouTube, a Jovem Pan investiu pesadíssimo no YouTube. Nossa, a Jovem Pan, esse lance deles fazerem. Não, vou citar o Pânico, né? Eles acabam pegando e fazendo essa transição do programa ao vivo na internet, junto com o rádio, né? Essa sacada que eles tiveram aí foi. Isso aí, o rádio ele vai se reinventar. Sempre ele vai se reinventar. Corre mais risco a televisão de sofrer do que o rádio. É verdade. Porque hoje, essa geração que está chegando, ela é uma geração que ela assiste a televisão no celular. Nós assistimos televisão no celular. Tem gente que assiste série no celular. Sabe? Tá ali colocando água no copo. Assiste série no celular. Então, a televisão, ela sofre bastante com isso. Tanto que os canais de televisão, o que a Globo fez? Tem o Globoplay. Sim, porque surgiram streams fortíssimos. E o rádio está ali. Ele já montou o canal dele no YouTube. E se surgir uma outra plataforma mais interessante, ele migra para outra plataforma. Ele continua no DAIA. Cidade não para. E a questão da narração na 105, a 105, o que representou, o que representa para você? Cara, a 105 foi a rádio que me mostrou para o rádio de São Paulo, para o mercado de São Paulo. Né, eu entrei através da 9 de julho, era um horário arrendado, tive a oportunidade, aí a equipe se transferiu para a capital, no mesmo esquema de trabalho, e na capital eu fui ouvido pelo Sérgio Patrick, que era o diretor de esportes da Bandeirantes. E aí ele me fez um convite para fazer um piloto e depois narrar um jogo na Bandeirantes. E aí contrataram o Ulisses Costa, que era narrador da Rádio Globo. E aí ele falou comigo, olha, eu queria uma vaga para você, não consegui a vaga, mas você está aqui no meu radar. Isso foi em agosto de 2005. Em novembro de 2005 eu estreiei na 105 FM, indicado por ele. O Everaldo Marques, que era o narrador da 105, tinha recebido um convite para ir para a ESPN. E aí o Lélio, que era o dono da 105, foi até o Sérgio Patrick pedir um nome. Ele precisava de um narrador. Aí na hora, ele já me indicou. E eu entrei na 105 e a 105 explodiu, né? Não foi por causa de mim. Porque tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito jovem e que começou a falar a língua daqueles lá de 2005, 2006, do jeito que eles queriam ouvir. Saiu daquela... O rádio era tido como uma coisa assim, eu não ouço porque eu não entendo nada que está sendo dito aí. Todo mundo é o dono da verdade. E a gente conseguiu perceber que aquilo ali estava defasado. A gente estava falando um pouquinho off, estava contando mais ou menos essa questão de como tudo começou com essa questão dessa linguagem jovem. Eu achei interessante a forma como você falou. E hoje você tem que atualizar ainda mais, porque hoje qualquer criança aí de 8, 7 anos de idade, ela sabe fazer edição no celular. Ela tem uma linguagem própria e você, claro, você não pode, eu com 55 anos de idade, querer conversar como um garoto de 14 anos, que eu vou cair no ridículo. Mas eu tenho que entender o que ele quer ouvir. Senão eu não trago ele para mim. Mas dá um medo de mudar, né? Também. Assim, de repente, quem está gerenciando, quem está... Poxa, mudar a linguagem pode ser um processo delicado, né? Mas você tem que acreditar. Se você determina que vai ser feito um trabalho assim, você tem que acreditar que aquele trabalho vai dar certo. Se você roer a corda no meio do caminho, aí que não vai dar certo mesmo. A 105, ela acreditou. Quando foi proposto a ela fazer uma transmissão um pouco diferente, ela acreditou e o retorno foi imediatamente, de audiência e de patrocinadores. E aí ela criou a sua linguagem, que era uma linguagem bem divertida, sem aquele compromisso de ser dono da verdade, mas fazendo jornalismo. Porque o rádio era muito dono da verdade, né? O comentarista dava tapa na mesa. Ele não tinha necessidade disso. Aquela geração ali já não queria mais aquilo. A de hoje que não quer mesmo. Com certeza não. Não quer. Isso aí está em desuso, sabe? Há muito tempo. Então, quem entendeu, mudou. Quem não entendeu, saiu. E assim, porque, bom, tudo depende de patrocínio, né? Hoje em dia, a rádio vende ainda muito? Vende. Porque... E não é barato, não. O rádio de São Paulo não é barato, não. Ele cobra caro.
porque às vezes eu falo assim, poxa, mas tem internet, tem um monte de coisa já que tá surgindo, tá vindo, porque a gente sabe que tem anúncios no YouTube e tudo mais. Sabe o que acontece? Você vai negociar com uma agência. Ah, você tem um canal no YouTube? Tenho. Qual que é a sua média de ouvintes? Tal jogo deu 100 mil ouvintes, passaram por aqui. Qual o tempo que ele ficou? 7 minutos, 8 minutos e saiu. E no Dial, quantos você tem? Eu tenho mais 100 mil fixos. Porque o do canal no YouTube, ele é rotativo. Ele vai passando, vai saindo, vai embora, vem outro. Você acompanha tudo. Tem as ferramentas que você acompanha tudo aquilo ali. O tempo que cada um está ficando, o tempo médio, quantos estão simultaneamente, quantos já passaram. O jogo São Paulo e Palmeiras, na metade do segundo tempo, lá na 105, bateu 108 mil. É, gente. Passaram por ali. 108 mil ouvintes. Agora, no Dial, tinha 100 mil o tempo todo. Então, a agência, ela sabe trabalhar com isso. É, porque 100 mil o tempo inteiro, um jogo, 90 minutos ali, mas de repente prorrogação, alguma coisa e tal. E é o que eu disse agora há pouco, a cidade não para. São Paulo não para. E onde é a maior audiência do rádio em São Paulo? No trânsito. As pessoas, elas têm o hábito de entrar no carro e sintonizaram a rádio. Eu faço isso. E eu vou migrando, eu passo por todas. É, eu também tenho essa... Eu tenho 10 rádios memorizadas. Eu passo por todas elas. eu também gosto de ouvir rádio no carro. No carro. Mas acho que é o costume, não sei se é um costume antigo, mas muita gente tem esse costume ainda. Tem de ouvir muita rádio gente. no carro. Tem sim. E o Não- rádio não acaba, não. Não colocar só a sua playlist, né? Porque a gente pensa, você vai colocar só a sua playlist? Não, o pessoal às vezes quer ouvir notícia pela rádio. e tal. Aquele mais de vanguarda, né? Eu não ouço rádio, eu vou ouvir minha playlist. É um direito dele. Mas a grande maioria vai pro rádio. Vai pro rádio mesmo. Baratinha, tinha Vamos passar o vídeo? o vídeo da... Esse aqui é bom, hein? Esse eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Vamos ver aqui, ó. O Carlos Alberto faz o corte. Ele solta a bola com o Bruno Otávio. Bruno Otávio soltou na esquerda para Everton. Bom toque para Arce. Dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce. Pelo amor de Deus, impressionante o cara. A bola e o gol. Foi em 2007. Se o Corinthians ganha esse jogo, o Corinthians não cai. A bola e o gol. Vai ganhar o jogo e não cair. O Jornal Lance fez uma matéria muito legal no ano passado, na estreia do Corinthians na Libertadores, com o Arce. Comigo e com o Arce. O Arce respondeu tudo. E ele entendeu, ele levou numa boa. Foi Hoje empolgação, ele é né, veterano. poxa, né? Eu não sou corintiano. Não sou corintiano, mas a gente achava que a queda do Corinthians para a Série B no ano de 2000, pro ano de 2008 seria ruim. Pro futebol como um todo, né? Não, pra gente na rádio. Na rádio? Ah, tá. Que a nossa maior audiência era o Corinthians. É o Corinthians. A maior audiência do rádio em São Paulo é o Corinthians. Depois brigam os outros e o Santos mais lá embaixo. Foi eu sou santista, mas fazer o quê? É, Assim, mas eu entendo. A gente tem os números. O pessoal fica mentira na sua cara, E aí- viúva do Pelé e tudo E mais. né? ficava aquele questionamento, poxa vida, agora que o projeto da rádio tá sólido, tá legal, o Corinthians vai para a segunda divisão. Olha, que me desculpa os corintianos, mas para a rádio foi excelente. Aí foi o boom da 105 FM. Mas por quê? Assim, o pessoal ficou Porque mais tinha- curioso pra saber o que aconteceu com o Corinthians? Porque o Corinthians jogava no dia que não tinha jogo da Série A. Ah, tá. Então você ganhou um produto a mais. Sim, Você verdade. teve aquele produto, o produto Corinthians e o produto Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians jogava no sábado à noite, sábado à tarde, terça-feira. O que não faltou foi seca pimenteira, né? Pra Nossa, dar uma secada no Corinthians. o dia da queda do Corinthians. Eu transmiti o jogo da queda. O que, Barati? Não, quebraram, como é que fala? A audiência.
Deve ter estourado nesse dia. Rapaz, teve torcedor, não vou citar nome, um torcedor do Palmeiras e um torcedor do São Paulo. Os dois, não vou falar que é o Felipe Facincani e o Weber Lima. Os dois, eles rolavam no chão da rádio, abraçados. Faltaram beijar na boca um do outro ali. Olha que se força de tanta felicidade. Só comemorando, né? Só comemorando. E eu narrando e tendo que ver aquilo ali. E segurando a onda. Só porque eu ia perguntar agora, eu falei assim, se ele tinha algum momento interessante Mas- pra falar da narração. Já surgiu um. Mas isso aí é legal. É porque quando o Palmeiras caiu, o corintiano também fez isso. Chegou junto também. Olha, eu Sabe? lembro da O alopração. corintiano aí, eu lembro. vibrou. E o São Paulino ainda não foi vítima porque o São Paulo nunca caiu. E o Santista também. Mas pode ter certeza que se o São Paulo cair ou o Santos cair, Putz. vai ter abraço do corintiano com o palmeirense. É assim, é a rivalidade. Isso Eles move o esperam futebol. isso ardentemente. O meu genro é santista. Ele diz que Santos e Série B na mesma frase não combina. Bom, mas nem... Beleza, você narrou a queda do Corinthians, certo? Mas você também narrou o Mundial. Olha lá, ó. Cruzamento por baixo, Bora lá. Davi Luiz cortou. Na Bradesco, isso aí. A bola voltou para Alessandro. Ele domina Esse gol tem uma na história direita, vai interessante, Corinthians, depois recomeça, eu toca a bola conto. mais atrás com o Chicão. Chicão na meia direita, trabalha por baixo para Paulinho de letra. Pra sorte Henrique, para Paulinho, fez o gol? pintou gol, aceitou, Guerreiro. puxou para Paulo esquerda Guerreiro. para Danilo, pintou, pé direito, bateu em Tec, sobrou, tocou de cabeça pro gol, Guerreiro, é gol! E tava lotado de corintiano lá, né, no estádio. 30 mil corintianos no estádio. No Japão, cara. Cara, é gente pra caramba fora No do Japão. país, né? É Japão, né? Esse gol foi no Japão. Esse gol aí ele tem uma história que na época a gente tinha um site chamado Vírgula. Ah, verdade, vírgula. E ele fez uma enquete qual foi a melhor narração. E esse gol foi eleito como o gol com a melhor narração do título do Mundial do Corinthians. Porque eu tive a felicidade de pegar essa bola com o Fábio Santos na esquerda. Ela passa à frente do gol, vai lá na direita, recomeça com o Alessandro, vem, volta. E eu fui pegando, pontuando jogador por jogador, lance por lance. E até quando recomeça e vem até a finalização no gol. O lance foi bacana e a narração foi E o em Tite, cima, né? depois na ESPN, ele deu uma palestra pra gente que ele mostrou a narração desse gol. Mostrou o gol e ele mostrou o trabalho de treinamento. Que não foi por acaso tudo isso que aconteceu. Ele mostrou no campo do Corinthians, ele no meio, passa aqui, movimenta ali, vira lá, recomeça. Então era tudo trabalhado, não foi por acaso esse gol do Corinthians. Foi um gol treinado, né? Trabalhado, treinado incessantemente. É, mas é bacana isso aí. E acabou, mais uma vez, entrando pra história. Entrou pra história, Entrou pra né? história. Entrou pra Daqui a história do futebol. 50 anos vão falar o Corinthians foi campeão do mundo lá em 2013. Quem narrou? 2012, né? 2012, 2013. Não lembro. Acho que 12. 2012, né? 2012. Bom, Foi dezembro de 2012. e assim, a questão das rivalidades, quando tá narrando, existe assim alguma... Não, tem gente que, principalmente os mais novos, quando você é mais novo, você faz muita burrada, né? Eles se deixam levar pela paixão, eu não gosto nem de narrar jogo do Cruzeiro. Eu não gosto nem de ver jogo do Cruzeiro. Eu vejo mais xingo do que tudo. Pra mim tá tudo errado. Ah, o Bruno Rodrigues joga demais. Eu olho e falo, joga demais, mas não faz gol. Inimigo do gol. Ah, mas esse lateral é muito bom pra colocar lá no Cartola. Não acerta um cruzamento. Eu sou o maior corneta do meu time, mas... Vai ser corneta direto, assim, se você tá narrando, se dá os seus Seu pitacos, time- você chega junto? Eu raramente narro o jogo do Cruzeiro, mas eu perco a paciência rápido. Sim. Perco a paciência rápido. E o time de futebol é aquele negócio da mãe, né? Sim. Pode ser o que for, para os outros. Para você, ela é sua mãe. Então, não venha falar mal. E você pode falar mal. O time Os de outros futebol não. é a mesma coisa. É o meu time, não venha falar mal não, que não vai dar legal. Agora eu posso, eu xingo todo o tempo. Acabei de comprar uma camisa essa semana. A mulher até olhou assim e falou, meu Deus do céu. Mais uma. Mais uma camisa pra coleção. Mais uma, comprei uma retrô do ano de 76, o campeão da Libertadores. Assim, assim, do rádio pra TV, assim, como foi essa transição pra você? Assim, foi tranquilo?
foi uma coisa inesperada quando eu me mudei para Poços. Quando eu me mudei de Lavras para Divinópolis, lá em Divinópolis tem uma TV que chama Candidez. Eles me fizeram um convite para apresentar um programa de esportes lá, mas aí a rádio que eu trabalhava não liberou. Eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar em televisão também. E aí logo eu me mudei para Poços e já me ambientei, tô falando de 98. E aí em 2001 eu fui chamado para trabalhar na televisão, no departamento de vendas da televisão. Paralelo ao trabalho que eu fazia na rádio. Falei, vou lá, pô, tô dia livre, precisando ganhar dinheiro, 2 filhos. E comecei a trabalhar no departamento de vendas. Aí o Ildeu Pereira, que era o diretor da TV, virou e falou, olha, eu te trouxe para trabalhar no departamento de vendas, mas eu quero você na tela, apresentando um programa, eu vou criar um programa para você segunda-feira à noite. Falei, então, tudo bem. Você conhece televisão, eu não conheço. Sei vender, né? Sim. E ele criou mesmo. E aí não é que deu certo. A gente tem essa Não sei se aqui? é o bate-bola. Esse aqui, vamos ver. É esse que eu tô gordinho aí. Olá pessoal, estamos Esse iniciando foi o primeiro. bate-bola Tô com hoje. cabelo. Há Foi o um primeiro? ano a TV Poços Ali eu exibia acho que é pela primeira um vez o especial de bate-bola. comemoração Logo de na um ano estreia, do programa. surpreendeu, Mas o primeiro programa é mostrando esse uma que tá na tela aí. participação O muito Tupanzinho grande foi o primeiro dos convidado. telespectadores. O primeiro convidado foi Tupanzinho também foi famoso, né, pra época, né? Fez o gol do Corinthians na final do Brasileirão de 90 contra o São Paulo. Neste primeiro ano, foram muitos aqueles que contribuíram para O cabelo tava sucesso do começando a bate-bola. cair, né? Marcos Mas Berbat, acontece também, técnico da seleção eu uso a minha brasileira de boina pra dar uma masculina de vôlei. quebrada na... Fernanda Janaína, É jogadora hoje de vôlei da de seleção no São brasileira. Caetano. O William Antônio Rizola, técnico do time foi levantador, feminino de medalhista vôlei de do Minas prata. Tênis Ah, Clube. tá aqui na tela, Zezito, na TV aqui técnico também. da Caldense. É que eu tô olhando de lá ali, o Hoje, Elzo, técnico do Rio Branco de Andradas, titular da Copa de e jogador da 86. Antes o seleção Zezito, o brasileira de técnico que futebol. descobriu Se o juntaram Marcos, aqui. descobriu o Fábio, goleiros do Palmeiras e do Cruzeiro. E quanto tempo durou esse programa? Sandra 6 Muniz, anos, comigo 6 Paulo anos. Roberto 6 Silva, anos? Ali a gente viu o Paulinho, o Paulão, campeão mundial de que jiu-jitsu. foi o Reinaldo Ribeiro foi campeão Luiz mundial de Roberto jiu-jitsu. Martins, Antes o Paulão, que foi incansável técnico do incentivador Demian futsal da Maia, cidade. de O Demian jiu-jitsu. Maia. Roberto Gonçalves, Demian ex-tenista e maior divulgador Esse é o Ale, de dono da esporte academia em Tênis Poços Center, de Caldas. que já não existe mais lá em Poços, é jogador de tênis. O telespectador do bate-bola pode se divertir. Aí alguns lances da Caldense campeã mineira de 2002. E qual que é a sua preferência? Você curtiu fazer TV assim, pra você, normal? Eu sou do rádio, eu sou do rádio. Eu faço televisão para ganhar dinheiro. Ai, só. Aí narrando Tem futsal. sinceridade aí. Não, eu gosto muito de fazer televisão. Eu tenho. Isso aí foi muito engraçado. Isso aí é a volta ao Cristo, uma corrida tradicional, a lá, o Pessoas se atropelamento. atropelando aí, cara. E aí todo mundo pisando em cima dele. E eu não conseguia parar de rir. E aí eles colocaram, assim, já sabendo, o Paulista e o Ale. O Paulista hoje é vereador em Poços de Caldas, o da esquerda. E eles sabiam que eu não ia conseguir parar de rir e Já te sacanearam um pouquinho. E aí eu pedia para parar e eles não paravam e fechou em mim. Tá vendo eu pedindo intervalo? Isso aí marcou bastante. Mas tinha uma zoeira, né? Ali, o cara que foi atropelado, ele foi socorrido pelo irmão da Nani People. Ô, louco. É, que a Nani People Sim. é lá do sul de Minas e morou em Poços de Caldas, tudo. O irmão dela, ele tinha apelido de Fafi Fala Fácil. Fafi fala fácil. É, porque ele era gago. E aí foi ele quem socorreu aquele rapaz ali, que ele era chefe dos escoteiros, o Fafi Fala Fácil. Bom, a gente não pode nem brincar muito mais, nem rir muito mais disso, que o bicho tá pegando. Não, mas as tô pessoas têm brincando. bom humor. E ele é irmão da Nani Pipa. A Nani Pipa é genial, né? Sim, A sim. Nani Pipa é genial. Eu assisti o filme com ela agora. Qual que foi, cara? Eu assisti um filme que ela acaba sendo empresária de uma menina. É um filme recente, que é empresária de uma menina que é funkeira e tal. Mas eu fui assistir num teatro e ela tava ajudando uma pessoa e ela falou um pouquinho, um stand-up. E ela é sensacional. Ela é sensacional. Ela é muito inteligente. Nossa, Sim, sim. talento puro. Assim, bom, vamos lá. E assim, Deixa eu perguntar uma coisa. Futebol, boxe, o que mais que você narrou já, Hugo? Quantas Nossa. modalidades você já Rafa, já narrei narrou? mais de 50 modalidades. Nossa. 50 Eu transmiti 2 edições de Jogos Olímpicos, Pequim e Londres, e a do Brasil. Eu transmiti Jogos de Inverno, eu narrei todos os esportes dos Jogos de Inverno, que não são muitos, eu acho que 10 ou 12.
Mas na soma... Mas é então, coisa pra contando caramba. futebol, futsal, futebol society. E aí entra... Desculpe, mas é assim mesmo. E aí entra na conta também o atletismo, porque as pessoas não percebem que você correr 100 metros é uma coisa. 100 metros com barreira, que são 110 metros, é outra coisa. Sim, sim. 200 metros livres, 220 com barreira, 1.500 metros, 800 metros, 400 metros. Cada um tem a sua dinâmica, cada um tem o seu trabalho específico. Uma coisa é o salto, outra coisa é o salto triplo, outra coisa é o salto em altura, outra coisa é o salto com vara. E eu passei por todas essas modalidades. Então dá mais de... Eu narrei hóquei. Narrar hockey. Mas como que você faz? Você estuda um pouquinho sobre esporte pra ir? Chegaram no Terra, ó, vai ter um Brasil e Cuba. Na piscina ali, os caras com a toquinha. Coisa mais difícil do mundo, não tinha comentarista, não tinha nada. E ele tem uma curiosidade, talvez vocês não tenham percebido. Essa mesa é a piscina. O time está da esquerda, o time da direita, igual um campo de futebol. A bola está no meio da piscina. O cara tem que jogar a bola pro lado ou para trás, né? Esse é o polo aquático. Polo aquático. Polo aquático. O hóquei é outra coisa. O hóquei no gelo, na rede no terra também. Com o Luiz Fernando Mourão, que era o capitão da seleção brasileira, como comentarista. Polo aquático. E aí você tem que jogar a bola para trás ou pro lado, porque o seu time está todo aqui atrás. E aí o outro time vai todo voltar para a defesa. Sim, sim, E aí você articula a jogada até que chega à conclusão. Aí o cara chutou, né? Jogou a bola pro gol. Foi gol, não foi gol? Aí o que acontece? Tem que esperar todo mundo vir nadando para cá. Aí o goleiro sai aqui no meio da piscina para distribuir a jogada. O soltar a goleiro bola. que vai. É, porque todo mundo tem que vir para cá. Sim, sim, sim. Não tem aquela competição de nada mais rápido. É complicadíssimo. E aí dizem que chutam a canela um do outro por baixo da... Nossa, imagina. Nossa, deve ser muita E eu sozinho narrando Brasil e Cuba. rivalidade Sem pura. comentarista? Sem comentarista. Puta, Era aí eu e foi. Deus. Rivalidade pura. Porque normalmente o comentarista é o cara especialista do negócio. É, né? a gente costuma brincar e falar assim, esse esporte é do comentarista. Eu vou só pontuar aqui que eu não vou fazer trabalho que eu não estou capacitado para fazer. É porque Vou se querer você não comentar. entende, de repente, de uma da regra específica, o que E aí, pode, não você pode. vai querer se consagrar, você vai se queimar. Então, esse é do comentarista. Você pontua, o jogo parou. Fala os nomes. É, parou. Você já aponta pro comentarista. Fala, é seu aí. Ó. O que aconteceu aí? Não tô sabendo, não. Mas dá mais de 50 modalidades esportivas. Cara, mas é muita coisa, né? Mas assim, pra você narrar, independente do esporte, é tranquilo, assim? Não, tem uns que são mais complexos, né? Tem alguns esportes que... Qual foi mais saia justa? Assim, assim, cara, narrar luta isso- greco-romana. Complicado. Não é um ambiente que a gente conhece. Polo, complicadíssimo. Jogos de inverno. Depois o curling virou uma febre, né? Mas o primeiro narrador de curling no Brasil fui eu. Nos Jogos de Vancouver do Aí Canadá. você viu os caras esfregando o gelo, e aí? Vou varrendo. Olha, eu tento entender ainda bastante esse E esporte. aí. eu meti essa do vou varrendo. Caiu a transmissão. Aí ganhei todo mundo que estava acompanhando ali, porque ninguém estava entendendo nada. Aí, pô, e vai ter. Que dia que vai ter o esporte da vassourinha, do molejão? Eu falava, tem que olhar aí no calendário. Foi o que eu encontrei de melhor no primeiro momento. Aí depois eu entendi o jogo. O jogo é interessante pra caramba. Porque assim, tem coisa que a gente não entende nem como que o cara iniciou aquilo, ou criou aquela ideia. Aquilo lá tem alguma coisa parecida com boccia? Nada a ver. É uma botia, vamos dizer Estilizada. assim, restilizada. Tem muito a ver, né, com o jogo da bote. É mais ou menos como o futebol society para o futebol de salão, o futsal. A diferença está no piso, calçado, tudo, mas a dinâmica é bem parecida. Vamos dizer assim, bem parecida. O futebol de 7, 1+6 e o futsal. Então, é bem parecido com a bote. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando começou o jogo. Eu falei, isso é bote.
É, o famoso esporte que a gente fala que bote é esporte de tiozão, né? É. Lá em Poços de Caldas é levado a sério. Lá tem competições e a moçada joga bote. Eu nem sei se tinha o CDM aqui que tinha bot, acho que nem existe mais bot para No Serete aqui tinha. Tem bot ainda? Tinha não sei se tem Nem ainda, sei, acho que... mas tinha. Não, mas é interessante, é interessante. Bom, o que tem mais... Vamos mostrar mais um aqui, ó. Esse aqui, deixa eu colocar ele pra vocês aí também. Pegar uns lances legais. Esse aqui... Tome contra-ataque do Palmeiras, Valdívia pra Denilson, tortou de um lado, do outro, pintou golaço, é pra fazer, pintou golaço. Denilson, que é o Comentarista hoje na Bandeirantes. O Denilson tem esse gol guardado também, a gente se conheceu na Bandeirantes. E aí quando eu fui apresentado a ele, foi um negócio assim legal. Ele pegou na minha mão, tudo bem. Mas não é você que narrou meu gol no Palmeiras? Não sei o que, eu tenho o gol no celular, pegou assim e mostrou. Sério? Aí me abraçou e falou, cara, eu curto esse gol pra caramba. Pô, eu falei, obrigado. E os jogadores fazem essa associação com a narração, tudo eles reveem e tal? Eles gostam, principalmente depois que eles param. Quando eles estão jogando, eles não são muito de fazer arquivos, não. Hoje já tá mais profissional, já tem uma equipe contratada, né? Uma empresa contratada. Mas eles não são de guardar muita coisa, não. Só que depois que param, bate aquela saudade, aí qualquer coisa é um presente pra eles. O Denilson jogava muito, né, velho? Não, absurdo. Ele foi fazer uma brincadeira do ônibus, dele acertar o ônibus em movimento e passar a bola pela janela, pelas duas janelas do ônibus. Esse você não viu, não? Não viu? Acho que foi no... Não sei se foi no Pânico, viu essa baratinha, não viu? Não. O ônibus estava passando, ele chutava a bola tinha que entrar por uma janela e sair pela outra, assim, e uma distância longa. E o cara, uma precisão, assim, absurda. Eu não me lembro não, mas o Denilson foi um grande jogador. Você pegou uma época de ouro do futebol também, na década de 90, né? Evair, Cara, Denilson, Amoroso. Você pegou todos esses caras. eu tenho uma passagem, tinha um senhor que morava na rua da minha mãe, chamado Oswaldo, muito atleticano, muito inteligente, um militar reformado. E aí o período que eu fiquei fora do rádio, que eu fui trabalhar com outro ramo, aos domingos eu narrava para a Rádio de Lavras, em Belo Horizonte. Até trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga. Então eu me considero fora do rádio, porque antes eu trabalhava a semana toda, CLT, tudo, Sim. E ali eu fazia aquele bico ali, me dava gasolina para eu fazer as outras coisas durante a semana. E eu vi o Ronaldo começando. Poxa, Ronaldo foi... O primeiro jogo que eu narrei do Ronaldo foi no estádio de Elias Arbex, em Três Corações. O Cruzeiro ganhou de 2-0 do Atlético Tricordiano, ele marcou os 2 gols. E o Ronaldo era absurdo. E ele era molequinho mesmo, um espinha. Todo mundo já viu a imagem do Ronaldo no início de carreira. E aí, onde entra esse senhor? Teve uma segunda-feira que eu passando por ele, aí ele, eu tava te ouvindo ontem. Eu falei, seu Oswaldo, obrigado. E ele gostava muito de rádio, né? E aí, como é que você... eu acho que você tá exagerando demais com esse Ronaldo aí, esse menino. Não era Ronaldinho, não, era só Ronaldo. Essa Ronaldo. Aí eu fiquei meio, né, ressabiado. Falou, daqui a pouco você vai falar que ele joga mais que o Reinaldo. Aí eu virei, o Reinaldo é um grande ídolo do Atlético, né? Você se lembra que eu disse que ele é atleticano? Sim, sim. Aí eu virei e falei, ô, seu Oswaldo, ainda não, mas vai ser. É muito cruzeirense, desse jeito você nunca vai dar certo nessa profissão. Eu falei, então tá bom, depois a gente conversa mais, hein, tchau. Quem foi o mais jogador? Aí. Eu acho que deu uma... Então se tornou um fenômeno. É onde o Rafa diz, né? Eu dei sorte, peguei grandes jogadores no início da carreira. Você pegou a nata do... Porque hoje, se você for pensar, hoje o futebol não é igual antes. Não, Pô, o sempre futebol vai hoje é bem mudando. mais rápido. Não, mas assim, até em quesitos de craques que você vê aqui. Os destaques, né? Antes você tinha muito mais jogadores que ficavam mais por aqui, vai. Um pouco mais de tempo. vamos falar assim, E sei a lá. tendência é sair cada vez mais cedo. A gente tá Hoje vendo você aí não vê o... mais. A gente tá vendo o Ender aqui mas com 16 anos vendido. eles querem ganhar dinheiro, né? Eles querem ganhar dinheiro. O futebol é um grande mercado, gente. Uma pergunta, que a gente até fez um vídeo disso quando ocorreu a compra do Ronaldo A SAF. Do Cruzeiro. do Cruzeiro. E qual que é a sua opinião sobre isso daí? Foi a salvação do Cruzeiro. Se o Ronaldo não compra o Cruzeiro teria fechado.
Você acha que foi uma boa, assim, se realmente foi uma boa jogada? Isso é igual comprar ação. Você compra quando tá em baixa, não é? Ah. Porque você vai comprar em alta, você compra quando tá em baixa. Aí você paga bem. Ele reestruturou? Com Dizem que o clube em si, que ele comprou o departamento de futebol. Diz que aquele departamento ali tá muito bem administrado. É porque falaram assim, esses dias eu ouvi falar que até estão pensando que tem gente querendo comprar dele. Não sei se isso é verdade. A informação que o dono da Arezzo, que é cruzeirense, mora em Nova Lima, ali ao lado de BH, já teve reuniões com ele, queria virar sócio. Ele vendeu uma parte para o dono do supermercado BH, o Pedrinho, que é cruzeirense, milionário também. O dono da Arezzo é bilionário, né? Sim. E isso aí deve ter muito mais gente que já tenha sondado que a gente não fica sabendo. É porque acho que tem outros clubes que eles querem fazer a mesma coisa, né? Assim, uma maior parte deles e tal. A tendência Tem é... vários, né? Já tem vários, né? A tendência é virar SAF. É porque a gente... Com o tempo, os clubes estão endividados. O Corinthians deve 1,5 bilhão. Vai pagar isso como? É uma grana do caramba, né? Eles precisam ter alguém por trás pra tentar salvar o time. A tendência é virar SAF. Vocês estão- Uns vai demorar um pouquinho mais, outros vai ser mais rápido, mas a tendência é virar SAF. Acho que quando a gente fez esse vídeo faz 1 ano atrás, né, Baratinha? Do Cruzeiro, né? Foi logo quando tava rolando, né? Acho que é Não 1 tava ano atrás. falando. Você vê, ele tá. pagou 450 milhões no Cruzeiro. Não tenha dúvida que se ele colocar 1 bilhão à venda, alguém vem e compra. É, já tem lucro já. Se ele Ele vender já tirou agora, o já tem time lucro. da Série B para a Série A e o time está no bloco intermediário da Série A. Fez bom Essa negócio. receita já Fez aumentou. bom negócio mesmo. Aqui, ó. Mais uma. Isso aí foi um golaço, né? E ele já tava pra se aposentar aí, né? Logo depois ele parou. Ele marcou o primeiro gol nessa partida, também foi um golaço, um lançamento do campo de defesa para o campo de ataque. Ele vai correndo e vai olhando a trajetória da bola. E o Fabão, o zagueiro, vai chegando para marcar. E quando a bola desce, ele coloca o pé, a bola desce no pé dele, corre e o Fabão já passa lotado. Aí ele Tira sai na totalmente o cara cara. do goleiro e faz o gol. Cara, eu sou um perna de pau, mas eu curto. Viu? Esse gol aí tem uma história. Você vai ver que eu grito, calha a boca e bata palmas para Ronaldo. É porque tinha um torcedor do Santos que ele tava com a mulher dele e desde o início do jogo ele ficava olhando para a cabine e xingando a gente que estava trabalhando. Ué, Xingando todo mundo que estava trabalhando. porque achar que vocês estavam protegendo Pô, demais na não, narração? É torcedor chato, só que é torcedor chato. Ele ficava mais preocupado com os narradores lá em cima do que com a mulher dele, que estava do lado dele, que, diga-se de passagem, era bem bonita, chamava bastante atenção. E na hora do gol, ele olhou para trás e ficou mostrando o dedo do meio. Aí eu virei e falei para ele, cala a boca, torcedor, bata palmas para Ronaldo. Tem que dar chegar pra lá mesmo. E aí, como quem diz, viralizou, né? Viralizou isso aí. Mas são bons lances, mas tem alguma coisa assim que você narrou, que você assim, tipo, marcou, que foi alguma coisa pra você assim, realmente importante? A mais, né, de repente. Esses gols aí são todos importantes. Eu sempre narrar uma final é sempre marcante, né? Eu narrei a final do Cruzeiro com o Sport Cristal em 97, foi minha primeira final de Libertadores. Que eu narrei em loco no Mineirão, o Cruzeiro ganhou de 1-0, um jogo que Ainda você mais não seu esquece, é o time ainda, do poxa. seu coração. Tem as palhaçadas que acontecem ao longo das viagens que marcam bastante também. E é um todo, o misto do trabalho com a convivência, com a criação de amizades, com o conhecimento de novos lugares, né? Aquele conhecer viajando longe. Viajei esse Brasil inteiro aí. De Porque carro, assim, dirigindo. vocês entram dentro do estádio mesmo pra poder fazer as Vai, narrações, transmissão né? no estádio. Imagina você sair da cidade de Poços de Caldas e dirigir até Salvador, na Bahia, para Nossa. narrar um jogo. Você sair de Brasília às 7 horas da noite, chegar em casa às 6 horas da manhã do outro dia.
Então, surgem muitas histórias, muitos causos. Bom, tem algum especial que você pode contar pra gente aqui? Vixe, Tipo, tem vários. não, nossa. pega e conta. Pode queimar o filme do pessoal, assim, sem problema. Não, Tranquilo. você tem vários. Tem o meu mesmo, tem o meu mesmo que eu fui fazer 7 de setembro de 99, teve Brasil e Argentina em Porto Alegre. E a gente foi pra lá fazer o jogo. De carro, 1.400 quilômetros. Putz, é horas e horas. Chegamos, um calor monstro. Fizemos o jogo, aí tinha um conhecido nosso lá em Porto Alegre. Vou levar vocês numa galeteria. Falei, que diabo é isso, né, rapaz? Uma galeteria. Aí, era uma churrascaria que Sim. tinha frango. Os frangos. E eu com muita fome, eu comi aquele negócio ali e vamos dirigir até Curitiba. Vamos dormir em Curitiba hoje à noite. Amanhã a gente acaba de chegar. Rapaz, me deu uma dor de barriga. Nossa, mas por quê? Puta merda, eu não sei. Comeu pra caramba. Comi pra caramba. Aquele calor, depois de ter trabalhado o dia todo. Nossa, entrei até no posto da Polícia Rodoviária Federal pedindo. Já desci do carro, já parei o carro na rodovia, ninguém estava entendendo nada, eu já cheguei. Aí o Foi, militar, pelo boa amor de noite, Deus. o seu banheiro, a hora que eu vi a placa de banheiro, eu já entrei direto no banheiro. Depois que eu fui pedir Pedi desculpa pra ele. O cara falou assim, Essa foi a primeira, a segunda não deu pra segurar. Aí complicou tudo, e eu trocando de roupa, pelado na beirada da rodovia, os caminhões passando, todo mundo buzinando. E os caras, ao invés de socorrer e ser solidários comigo, os caras sorrindo. Tudo naquela trairagem. E essas coisas acontecem. É porque quem pega muito estrada sempre tem história, né? Teve uma vez que eu amarrei um na cama. Ele bebeu demais, apagou. Eu fui, amarrei os 2 pés dele e não fiquei contente. Amarrei a mão dele na cabeceira da cama. A gente acordou de madrugada que ele já sabia que era eu. Ixi, quase morri afogado na banheira. Em Belo Horizonte, a gente em 4 no quarto. Aí eu peguei uma latinha de cerveja, enchi a banheira no hotel financial. E deitei. Tomou algumas. Tomei aquela latinha, dei uma relaxada, escorreguei. Por sorte, os outros 2 estavam dormindo, o que eu amarrei na cama o Paulo Sérgio, ele estava acordado. Aí ele disse que ouviu um barulho diferente e eu tentava sair debaixo da água e não conseguia de jeito nenhum. Cara, aí vai, aí tem história demais. Essa latinha de cerveja rendeu, então. Nossa, rendeu um afogamento. Tinha feito bastante espuma. E deixa eu te perguntar uma coisa. E a parte de artes marciais, lutas, que eu sei que você gosta também. Então, minha paixão pelo boxe, né? Primeiramente pelo boxe. Isso aí veio desde criança, meu irmão mais velho morava em São Paulo, chegava, levava a gente pra trocar umas porradas num campinho lá, colocava a molecada pra agitar. E como é que o pessoal fala? 2 minutinhos sem perder a amizade. Sem perder a amizade? Sem perder a amizade e sem choro, engole o choro. Não, você tomava negócio unia, você não olhava assim pro lado, tava o irmão ali, engole o choro e vai embora. Embora. E aí eu desenvolvi essa paixão pelo boxe. E aí depois fui conhecendo mais lutas, né? Mas o boxe, ele teve uma época que também ele foi bem destacado, principalmente na época do Mike Tyson, né? O boxe é muito forte no mundo. O boxe ele não é forte aqui no Brasil, porque ele foi muito mal administrado no Brasil ao longo do tempo. Não, é verdade, né? Porque tinha algumas academias Mas interessantes de boxe, mesmo assim, o Brasil tem o Servírio de Oliveira, que foi medalhista de bronze em 68 no México. Tem o Popó, que ganhou 4 cinturões. Tem o Éder Joffre, que é o maior da história na categoria dos galos, que infelizmente faleceu agora há pouco tempo. É verdade. E tem os medalhistas, né? Nos Jogos de 2008 para cá, o Brasil sempre conquistou medalha no boxe. Ouro, prata e bronze. O Brasil, ele tem como fala? Me fugiu o nome. Mas ele tem uma história realmente no boxe e o pessoal não coloca o olho nisso. O brasileiro, ele é movido a ídolo. O tênis deu um boom no Brasil, por quê? Porque teve o Guga. Quando a gente mostrou aquela matéria da TV Poços... Tênis também? Não. Aí você lembra que eu falei ali, o Ale, dono do Athletic Center, não, do Tennis Center. Então, ele montou uma academia de tênis em Poços de Caldas justamente no período do Guga. E tinha muitos alunos. E o brasileiro, ele é movido a ídolos. O brasileiro, ele não gosta de futebol, ele gosta de ganhar.
Se tá ganhando, ele não quer saber se tá devendo, não quer saber de nada. Ele não quer saber se a casa tá em dia. Todo mundo vira ídolo para ele. Perdeu, ninguém presta. Isso se aplica a todos os esportes. Você pode olhar, o brasileiro ele gosta de ganhar. E ele tem que ter ídolo para ele ir para um esporte. Se não tem ídolo, quando tinha o Oscar, No basquete. Marcel, basquete, você tinha toda semana basquete na televisão. Hoje é só na TV fechada e olha lá. Ginásios vazios. Você tinha o Corinthians, Pit Corinthians, tinha um timaço. Pinheiros e Corinthians, quando cruzavam no basquete, era uma semana de ginásios lotados, Ibirapuera lotado. Hoje não tem mais isso. Você acha que essa questão não é... Bom, sei lá, vou colocar na parte governamental. Mas você acha que isso é em função de como é administrado... Como é administrada a educação em si, as escolas? É um conjunto da obra. É um conjunto da obra. É porque o maior incentivo, que, se a gente for comparar com os Estados Unidos, desde o início você tem isso na escola muito forte, a questão de esporte. Mas na escola particular. Há um engano muito grande, as pessoas falam assim, o governo dos Estados Unidos, ele diretamente injeta muito dinheiro, investe muito. Não, lá tem o NCAA, que é o NCAA, que a ESPN transmite as loucuras do mês de março, Sim. que são as finalíssimas. Então eles levam o garoto lá da África para jogar basquete e dão estudo a ele. As faculdades são particulares, elas não são universidades públicas. A própria faculdade estimula isso. Tem o golfe, eles buscam jogadores lá na Noruega, na Coreia, no Japão. Eles dão bolsa, investem, porque para eles é importante. É investimento em educação. Eles têm essa visão que o esporte educa. E um povo educado é um povo evoluído. Sim, bom, na minha opinião, eu concordo. Eu acho que se a gente tivesse o mesmo padrão de pensamento aqui, muitos esportes fariam sucesso e o brasileiro tem um potencial gigantesco. Com pouco incentivo, eu acho Não resta dúvida. Mas o Brasil não tem pouco incentivo, não. O governo brasileiro investe muito para formar atletas para os Jogos Olímpicos, sim. Aí, como esse dinheiro é investido, como ele é distribuído, que tem que ser analisado. Não está desigual, né? Tem que ser analisado. É claro que não é um investimento nível as grandes potências do mundo, mas há um investimento significativo. Porque acho que Cuba, que sempre foi É quando da União Soviética, né? Cuba era uma potência. Hoje Cuba era uma potência no vôlei masculino, feminino, atletismo. Hoje ela é uma potência no boxe porque o cubano parece que nasceu para lutar boxe, rapaz. Eles lutam bem pra caramba, né? Não, é um negócio impressionante. O cubano, acho que quando ele nasce, o pai vai dar um par de luva pro menino. É igual dar aqui um bonezinho, um macaquinho, né, do time do seu coração. Lá em Cuba, ele dá um par de luvas pro menino. Outro dia a gente se encontrou lá no corredor e você tá narrando também boxe sem luva, né? É o BKFC. Me fala um pouco disso aí. Mas então, é nova essa prática? Não. Cara, o boxe ele surgiu sem luvas. Que é só o... Depois foi criada a luva. Só aquela faixinha. É só a atadura. Só a atadura. Só a atadura. E depois ele foi... ele passou a ser disputado com luvas justamente para proteger a mão do boxeador. Tinha um desenho japonês, não é? Que era... Não sei. Você lembra? Essa cultura pop aí eu já não. Que era só uma atadurazinha. E o BKFC, que a gente chama de boxe punhos nus, né, ele está crescendo demais nos Estados Unidos, ao ponto do McGregor, o irlandês do UFC, ter aparecido, é claro que foi combinado, mas de supetão, de surpresa, num evento recente aí, há uns 2 meses, e o Palomino, o Luiz Palomino, que é o peruano, que é o principal lutador do BKFC, ele ficou louco da vida, disse que se ele estivesse naquele evento, naquele ginásio, tinha dado errado, já fazendo a promoção para uma luta. E o McGregor entrou, subiu no ringue, pegou o cinturão. É que o McGregor é barqueteiro pra caramba, né? Então, mas isso já faz acreditar que no futuro bem próximo vai ter um encontro entre os dois. Não foi por acaso aquilo ali. Sim. Né? E para você ver, tá crescendo, né? Mas é pegado. É meio violento o negócio. Tem que ter estômago. Na primeira vez eu tive um pouquinho de dificuldade de dormir.
Nossa, Porque, meu, Fechava o imagina olho você e dar- começava meio que sonhar com aquilo. Depois da Bateu, segunda já. vez já fiquei sem vergonha. O sangue já é normal. Normal, Descer normal, melado. É, porque o melado deve descer mais Não, rápido, cara, né? sem E ele luva, tem... velho. É umas duas, ou né, dependendo As uma, lutas né? são rápidas. Raramente dá luta de 5 rounds de 2 minutos. É porque tomar na cara, assim. Não, e ela tem viradas e reviradas sensacionais. Você vê assim, começa a luta. Pô, no primeiro soco o Rafa já me dá uma desequilibrada, abre a contagem, eu volto. Quando eu volto, que ele vem pra cima, eu já dou um contragolpe se ele tá esperando, aí é ele que cai. E naquele minuto ali já abriu um knockdown para um lado, um knockdown pro outro. É, para quem gosta da movimentação é legal. Sem luva dá uma agilizada mais na... Torna uma luta mais rápida. E é interessante que você não tem informação de mão quebrada. Que louco. Porque parece, né, que foi criado a luva para proteger a mão e agora voltaram aos primórdios. Mas você raramente vê uma mão machucada. Interessante, talvez É um negócio meio louco. a musculatura, o osso da face acaba estragando mais do que o punho do cara. O punho. E, inclusive, no final da próxima semana, a gente tem uma transmissão para fazer a partir de 3h30 da tarde, só no Star Plus. O Star Plus tá com bastante incentivo pra questão dos esportes, né? Vai ser NBA. por enquanto, o BKFC está sendo mostrado somente no Star Plus. Vai chegar uma hora que a ESPN vai colocar ali na ESPN 3, uma madrugada, uma coisa assim, para fazer um teste. É, porque eu acredito que tá crescendo razoavelmente. Tá crescendo, tá crescendo. A gente conversou bastante já também de MMA e tal. A gente até tava vindo pra cá conversando. Os top brasileiros, na sua opinião, quem são? Do Aí, MMA. você tá vendo o que eu disse? Que o brasileiro gosta de ídolos. Exato, é. O Tem que- UFC tem que ganhar, teve uma né? queda vertiginosa Exato. recentemente, de uns 3 anos para cá. De popularidade, né? É? Por quê? Porque a gente teve o Anderson Silva, o Vitor Belfort, o Minotouro, o Minotauro, o Cigano, tivemos o Pezão, tivemos o Zé Aldo, Shogun, o Maurício Shogun, o Vanderlei Silva, Lyoto Machida. o Lyoto Matida. Então, todos grandes que, se não todos desses que eu disse aqui, 90% colocou o cinturão. E travaram lutas, assim, sensacionais. E hoje o Poatan ganhou o cinturão, perdeu na primeira vez que foi desafiado. O Charles do Bronx vem, O Poatan, ele ganhou do Adesanya, né? ganhou do Adesanya e depois depois perdeu para o Adesanya. colocou... Já perdeu. Já perdeu. Foi quando? Essa Perdeu luta? pra Adesanya. Faz uns 2 meses já. Uns 2 meses. E tem o Charles do Bronx que também é muito bom e tá sempre surgindo um ou outro, mas não está atingindo aquele nível que a gente ficou acostumado. Aquele E padrão aí- de só ganhar, é. ganhar. E aí mostrava o combate, todo final de semana praticamente tinha o UFC, né? É. Aí já tá na Band aberta, já não mostra todo final de semana, já mostra, sei lá, uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses. Já mudou um pouquinho. E o combate já não tem mais o UFC, já perdeu força. A Globo não iria abrir mão se não tivesse dando certo. Sim, com certeza. Se tivesse dando certo, né? É porque já não estava legal. Mas eu acho que também, vamos lá, opinião sobre a questão da característica até de luta dos brasileiros. Você acha que essa questão da fama, deixar os caras sempre top, poxa, os brasileiros e tal, faz os caras ficarem um pouco mais fracos, menos técnicos, ou afeta eles na luta, ou os outros caras que se tornaram melhores para combater os brasileiros? Não, houve uma evolução em todos os sentidos, né? No início, quando começou mesmo, lá nos anos 90, que nem era o UFC, me lembra, Rafa, como que... Que era Era com, o MMA. Que era com os Gracie lá. Com... É K1, né? Não, tinha Não. o Pride. Tinha o Pride, Pride. mas era... Mas você tá falando a antes gente do falava... Pride. Que a gente criou o hábito de falar UFC pela marca, né? Mas era o MMA. MMA. Mixed Martial Arts. Então, o que acontecia? Ninguém conhecia ninguém. Ou poucos conheciam um ao outro. E com o passar do tempo, houve a evolução da internet, televisão, o canal a cabo. Todo mundo conhece todo mundo. E é um trabalho de estudo
de todos os lados, onde houve evolução, principalmente nos Estados Unidos. O Brasil dava cada coça nos Estados Unidos que dava gosto de ver. Hoje não é mais assim. Hoje surge um lutador lá da África, onde a dificuldade financeira é grande, e ele chega e coloca o cinturão de campeão do mundo, porque ele já chega bem preparado, porque ele teve uma equipe que trabalhou por ele e ele fez a parte dele, ele desenvolveu, ele acreditou naquilo. Estudou os caras Então, também, né, pra chegar junto. os brasileiros, no início, eles chocaram, vamos dizer assim, o mundo, porque era difícil demais ganhar de um brasileiro. E aí eles começaram a estudar. Esses caras não podem ser imbatíveis. Principalmente a questão do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, eles vieram fazer jiu-jitsu aqui no Brasil. O canadense lá do wrestling, o Saint-Pierre? o Jorge St-Pierre, ele não saía do Rio de Janeiro. Ele vinha treinar com os Gracie. Aí na hora de lutar, ele dava aquele show que ele agarrava o cara não saía de jeito nenhum, e todo mundo, esse canadense é um monstro. Ele virou um monstro lutando jiu-jitsu aqui no Brasil. Bebendo das águas brasileiras. Então houve um crescimento geral. Estudo, trabalho muito sério, desenvolvido por todos os cantos. É porque assim, eu ainda vejo alguns podcasts que falam do MMA, dos esportistas e tal. E às vezes acaba que você percebe que eles, por mais que Vitor Belfort, Anderson Silva, todos esses caras, eles foram muito bons, eles têm uma tendência a meio que desvalorizar algumas coisas, algumas conquistas dos caras também, pelo que... Mas eu acho que aí faz parte. Faz parte de rivalidade, de desafiar. O Vitor Belfort, ele há pouco tempo, ele deu uma ideia muito legal. Ele achava que deveria ter uma categoria Master. Isso seria legal pra caramba. Ia dar um ibope, bicho. Vamos colocar assim, se esses caras todos voltassem? Se você colocar na ESPN1, vou vender onde eu trabalho, na ESPN, você colocar uma luta com todo respeito, me merece, o Poatan, que a gente conheceu pessoalmente, né, o Rafa? Você conheceu o Poatan? Ele esteve lá na ESPN. A gente não só foi lá, tipo, só foi dar uma pescoçada. Colocar o Poatan com o Adesanya na ESPN1 e colocar uma luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort na ESPN2. Qual luta você vai assistir? Do Vitor Belfort e Anderson Silva. Então. Não, mas não precisa nem ir muito longe. O Popó não tá fazendo esses eventos aí que lutou contra o o Whindersson Nunes. E foi sucesso. Foi fantástico, o evento foi fantástico. O Anderson, entretenimento. O Anderson lutou com aquele menino lá, o americano. O youtuber. O Jack Paul. E tomou, hein? Perdeu no último round. Ele tava ganhando a luta, aí no último round teve aquele knockdown lá que deu ruim pra ele. É que na hora de bateu nele já acabou. Mas eu acho que também tem fator idade também, né, velho? O cara, o menino é metade da idade dele. Por isso o Vitor Belfort teve essa ideia, fez essa proposta da criação de uma categoria de Master. Porque chega uma hora que não dá. Você vai pegar um cara de 22 anos, em plena forma, você com 49, 50 anos. O impacto do menino no seu corpo. A velocidade é outra. A nossa própria resistência. A resistência dele em relação ao seu golpe é maior do que do lado contrário. Mas seria bacana, seria legal. Seria interessante. Seria interessante eles fazerem isso daí. Mas você acha que isso não rola por quê? Jogo de interesses, né? Não dá a movimentação que eles querem ainda. Não, dá a movimentação, mas aí falta o cara acreditar e apostar naquilo, né? Ele vai correr um risco. Ele vai fazer um investimento alto. Pô, mas Vitor Belfort, ele não chegou a ganhar do Anderson Silva, né? Não, ele perdeu pro Anderson. Ele perdeu a última, Perdeu com a ponteira, né? Então isso aí tá registrado. Parecido com o Lioto. E o Lioto ganhou também com uma ponteira. Igualzinho, bem parecido. Não me lembro o nome do cara que lutou com o Lioto. Mas o Randy Couture? O Randy Couture. Uma lenda do MMA também. Foi também o mesmo esquema. O Emelianenko lá, o Fedor também, que perdeu pro... É outro monstro. Caraca, o Verdun. O Verdun, a gente esqueceu de falar do Verdun aqui. O Verdun também foi campeão do mundo. Também foi. Demian Maia não foi campeão do mundo, mas
Putz, O Verdun- representou demais. O Verdun tá com um podcast dele lá, tá interessante. Tá legal, Né? Você assistiu, hein, Baratinho? Já vi. O podcast do Verdun, ele chama os caras lá. O é legal. Verdun é um cara simpático, né? Todo mundo fala bem desse cara aí. Só o Anderson Silva, o Vanderlei Silva, que eu achava que ele era meio arrogantezão, mas até que ele também é... Vanderlei também. Bacana. Mas assim, ele também, ele parece ser meio mais crica, né, um pouquinho, né, o Vanderlei. O Vanderlei parece que ele é meio louco, né? É, cachorro louco, né, que chama ele de cachorro louco, ele né? tem apelido de cachorro louco, né? Hugo, são quantos anos de profissão já? Olha, como narrador eu considero de 1996 para cá. Isso dá quantos anos? Faz conta. Na aí, 96, 2006, 2016, 2020, já deu 24, vai fazer 27 anos. 27 Fez 27 anos como narrador. Que falta alguma coisa ainda? Que você queira, você falar, meu, isso aqui eu não fiz. Eu quero ainda. narrar. Ô, quero chegar. Rafa, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu nunca sonhei nem estar aqui. Era uma coisa diferente, distante do meu mundo. Sabe, eu ligar o rádio ali antes de dormir, ouvir o Zé Carlos Araújo, ouvir Zé Silvério, ouvir Milton Neves, ouvir Fiore Giliotti. Parece que esses caras não existiam. E de repente eu trabalhei com o Zé Carlos Araújo na Bradesco. Encontrar os caras, né? Pus o Milton Neves no meu carro e fomos tomar sopa na 13 de maio de madrugada. E o Milton Neves é tirador de sarro mesmo? Ah, o Milton, eu gosto muito do Milton. O Milton Ele tem cara que você é aquele cara mais É quando você brincalhão, atinge o nível que atingiu o Milton Neves, você é vitrine, né? Telhado de vidro. Muita gente joga pedra nele. Eu não tenho motivo nenhum para isso. Gosto muito dele. Então, voltando à sua pergunta, para mim, cara, o que acontecer daqui para frente é um tremendo lucro. Eu já tô no lucro. Se eu voltar para Lavras com essa roupa que eu tô no corpo, eu volto feliz. Porque quando eu saí de lá, eu acho que eu fiquei devendo prestação. Eu tive que mandar dinheiro para pagar depois. Então, cara, eu sou super feliz com tudo que aconteceu na minha vida. Não tenho a minha independência financeira, não sei se vou conseguir. Mas isso também nunca foi meta. Eu sempre dei mais valor nisso. em conquistar momentos. Viver. Sabe, viver do que ter. É bom ter? Deve ser. Deve ser bom você ter condições de pagar suas contas, ter sua casa própria, ter seu carro pago. Se a esposa virar para você e falar, poxa, você já foi tantas vezes a Portugal e não me levou ainda, eu virar e falar, então se prepare que daqui 6 meses a gente vai. Isso deve ser muito bom. Mas se não acontecer isso também, eu estou muito feliz. Eu não... Cara, trabalho na ESPN. Vai fazer 10 anos. Nunca imaginei nem passando na porta da ESPN, não era meu estilo. Então, Rafa, graças a Deus, né, Rafa? Posso dizer que eu sou querido por todos lá dentro. É isso aí. Então, pra mim isso aqui não tem dinheiro Isso é, que pague. isso é o que conta. E trabalhar na ESPN, como que é pra você? Cara, pra mim é super tranquilo. Super tranquilo. Às vezes há uma divergência de uma coisinha aqui, um pensamento ali, mas pra mim é super tranquilo. Sempre fui muito bem tratado lá dentro. Sobrevivi às crises. Né? Meu contrato vence 31 de dezembro, não sei se vai ser renovado. Se for renovado, vou ficar feliz mais uma vez. Sobrevivemos. Se né? não, sobrevivemos, né? E se não for renovado, eu tenho que seguir a vida. E hoje Então- na ESPN você narra qualquer tipo de esporte? Ou como que é? Cara, já funciona isso aí? narrei até adestramento de cavalo na ESPN. Motocross, motovelocidade, corrida Fórmula 3, aquelas corridas inferiores, rugby, tênis, luta greco-romana, esgrima, judô, karatê. Ixi, E por aí é vai. o que vem, você tem que fazer. Eu acho que até por isso que eu estou lá há tanto tempo, porque quando precisaram, precisa de alguém para fazer, eu não faço, joga que eu faço. Só não narrei na ESPN beisebol, futebol americano. Futebol americano tem, O resto tem tudo que veio. bastante... Turf, Futebol americano aí tá começando, passa bastante na ESPN, não passa? passa. É o Porra. canal do É o nosso. Nossa. É o carro forte aí, né? NBA, NFL e Super o hockey Bowl. também, o NHL. O Super Bowl é fantástico, cara. A cobertura é fantástica que a Acho que o ESPN Super faz Bowl do Super só Bowl. perde pra final de Copa do Mundo, né? Só. Super Bowl é um negócio louco. Esse eu nunca narrei, não. Mas eu narro rugby.
É bem parecido. que é bem parecido. Tem mais alguma coisa aí pra gente passar aí, Baratinho, pra gente comentar? Cara, tem algumas aqui, ó. Esse é o último aqui, ó. Vamos lá. Opa, peraí. Vamos lá. Tô novinho aí. Tá, né? Ó. Essa foto é de 2010. Tem cabelo, né? Ó, aqui, ó. Ó lá. Bateu a bola. Deixa eu Bateu a pôr bola, bateu e Magalhães voltou para Neymar. Passou por trás, pintou golaço de placa, de placa, de placa, de placa! Esse gol foi contra o Colo-Colo. E o Neymar foi expulso porque ele pegou uma máscara e não pode, né? Ele não sabia. Ele comemora. Olha lá, ele coloca uma máscara e aí ele recebe o cartão vermelho. Coisas da regra do futebol, coisas esdrúxulas, né? Seu Santos aí, negão. Já foi bom. E faz tanto tempo que eu não acompanho futebol. Teve uma época até que eu acompanhei um pouquinho, mas agora totalmente alienado. Essa jogada começa com o Neymar lá atrás, ela desenvolve pelo lado direito, passa por dentro e ele faz essa... Poxa, o duro que o Pintura Neymar aí. é um cara que ganha um dinheiro adoidado, joga bem, mas só que ao mesmo tempo ele tá entrando pra história do futebol como um jogador do quase. Ah, é complicado, né, cara? Você vê o Neymar, ele tava voando na Copa de 2014. O cara quase deixou ele paraplégico. 2018 ele começou muito mal, quando ele engrenou o time foi desclassificado. 2022 ele tava fazendo uma baita Copa. Até na desclassificação com a Croácia, aquele Tava gol que jogando. ele fez ali, gol de poucos. E aí o time toma um gol do jeito que tomou e depois desclassificado. É coletivo, né? Não tem Sim, como. mas a culpa não é dele especificamente. Não tem culpa. É que o pessoal colocou muita expectativa. É Como que o se ele brasileiro fosse tem mania carregar, de né? arrumar culpado. O brasileiro ele tem mania de arrumar culpado. Ah, o Valdir Pérez seu frangou em 82, o Toninho Cerezo errou um passe. Eu vi uma colocação do Zé Elias essa semana que eu achei muito interessante. Se não fosse isso, teria sido outra história. Qual a certeza que você tem? Não tem, né? E aí ele mostrou o copo, ele virou e perguntou assim, esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Aí o Willian virou e falou, tá meio cheio, pra mim tá sempre meio cheio. Ele falou, de ar ou de água? Então qual a certeza que você tem? Tá meio cheio de água ou de ar? Sim. O assunto era a expulsão ou não expulsão de um jogador, se poderia mudar o jogo. Ninguém tem certeza. Não sabe, se o cara vai estar e não vai fazer o que ele espera também, né? E o brasileiro ele tem mania de arrumar culpado pra tudo, né? Ah, a culpa é dele, a culpa é do Rubinho, que obedeceu ordens da Ferrari, não deveria ter obedecido. Você não sabe quantos milhões tem em jogo. Putz, a questão, agora a gente tá sabendo um pouquinho mais, porque a gente tá entrevistando bastante piloto e tudo mais. Se de kart já movimenta uma grana interessante, né, Barato? Imagina as fórmulas. Então o brasileiro ele tem esse hábito é cultural, né? Sempre que o Brasil perde tem um culpado. Só que a gente já teve 22 Copas do Mundo, acho que 22 mesmo. O Brasil ganhou 5, é o país que mais ganhou. Mas é o que mais perdeu também. Ele teve Ao em mesmo todas. tempo. Ele teve É o único país que teve em todas. Teve em todas, ganhou mais e perdeu mais. Aí o pessoal ainda quer criticar ver o copo meio vazio. O copo sempre meio vazio. Então, aí é difícil. Hugo, a gente já tá terminando. Pra quem tá assistindo, quer ser narrador, assim, qual que é o conselho que você poderia dar pra essa pessoa? O cara tá lá na faculdade e fala, sei lá, tô narração, tem dois estilos de narração, rádio e televisão. Eu acho que na televisão você consegue formar um narrador. Se ele tiver um jeito pra coisa, se ele tiver um pouquinho de dom, não precisa ser aquele dom extraordinário, Na TV. você consegue formar um narrador. E aí vai depender da evolução dele para fazer sucesso, né, nos grandes canais ou não. Mas dá para trabalhar. Agora, no rádio, você tem que ter o dom. Você tem que ter o dom de criar imagem. O rádio, ele é a visão do cego. Você tem que fechar os olhos e imaginar tudo aquilo que está sendo dito. Ser mais detalhista. Você tem que desenhar o campo. Você tem que mostrar onde está, quem é que está, quem está próximo a ele, o que ele pode fazer, o que ele fez.
Você tem que ir desenhando e a pessoa tem que ir enxergando do outro lado. O bom narrador de rádio, ele faz você enxergar o campo de futebol. A televisão, ela, por ser diferente, né? Você consegue lapidar isso aí. Mas você consegue criar alguém. Eu acredito nisso. Mas no rádio, se você não tiver o dom, você não vai evoluir. Você vai ficar gritando, fazendo escândalo, narrando mais do que a bola, mais rápido que a bola, sendo que você tem que narrar atrás, nunca na frente. Ó, as dicas aí. pra Então, quem estudar e principalmente chegar na faculdade e ter a cara de perguntar ao professor, professor, eu quero ser narrador de rádio, eu quero que você fale a verdade. 9 em 10 vai te dar a resposta verdadeira. 9 em 10. Eu fiz um curso de locução publicitária com o Aguinaldo Silva. Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo Silva é escritor de novela. O Aguinaldo é um grande narrador, um grande locutor e professor. E terminou o curso, ele pegou e... Pô, legal, valeu a sua participação, muito bom, assim. Falei, obrigado, Aguinaldo, mas pra mim não dá. Ele, que isso, você tá louco, você investiu, agora tenta entrar no mercado. Falei, não dá, cara. Eu não nasci para ser locutor publicitário. Você tem que ter consciência da sua capacidade. Sim, talvez não é o formato que você também gosta, né? Acho que você tem que gostar um Você pouco tem daquilo que que você gostar faz, né? e você tem que ouvir, tem que pensar e não mentir para você. Falar, tá bom, tô melhorando, tô crescendo, tá bom. Agora você fazer por vaidade, porque é seu sonho, é muito bonito, mas às vezes você vai perder seu tempo. Pode gerar frustração. E você poderia ser feliz em outra área. Agora, se você gosta, procure através de pessoas mais qualificadas, que estejam à frente, que conheçam mais, né, saber se vale a pena você investir. Se vale a pena investir, invista. Vai estudar, vai lapidar, vai ouvir. E não minta para você. Isso aí, grande conselho, grande conselho. Bom, Hugo, eu só tenho a agradecer todo mundo que Isso, assistiu até aqui. Curta, comenta, compartilha. E, gente, nem todo momento, não é todo episódio que temos uma pessoa ilustre aqui. Que E nada. gente fina ainda, hein? Além de ser Somos uma pessoa todos iguais, rapaz. né? E que acabou, sim, estando em vários momentos da história do nosso esporte. Eu acho que tem que ser valorizado isso, sim. E muito obrigado mais uma vez. Que é isso, precisando a gente estar à disposição. Um abraço, obrigado pelo convite. Tamo obrigado, junto. Rafa. Eu que agradeço, valeu muito por você estar aqui mesmo, de verdade. E amanhã a gente se cruza nos corredores Vamos da se casa. cruzar lá de novo, é isso aí. Valeu, Go, obrigado, hein? Obrigado, Valeu, gente. obrigado a vocês. Falou. Valeu. Bora. Valeu, velho.